Segundo as investigações, golpistas ganhavam dinheiro para cada eleitor que fosse convencido a mudar a cidade onde votava. Valia R$100 por título, por pessoa, para votar no candidato. O que aconteceu aqui não foi uma coisa normal, um movimento normal de transferências de domicílio. O repentino crescimento do colégio eleitoral virou alvo de investigação da Polícia Federal e do Ministério Público. Uma das negociações para a compra de votos aconteceu nesse estacionamento, exatamente nesse local, entre a delegacia e o prédio do Fórum da cidade. O homem negociava os detalhes da compra por telefone, só que a promotora ouvia tudo. Como? O gabinete dela fica no segundo andar do prédio e daquela janela ela presenciou o crime. Eu tinha conhecimento que sim, poderia se tratar de um crime eleitoral. Eu era funcionária da prefeitura e um candidato a vereador me chama para conversar, perguntando se eu não poderia trazer pessoas que não são do nosso município para votar aqui. Numa dessas abordagens, em abril, 5 pessoas foram presas em flagrante na porta do fórum. Com mais de 50 praias e 3 ilhas na Costa Verde do Rio, Mangaratiba é um balneário cobiçado. Tão cobiçado que provocou um fenômeno nas últimas eleições. A cidade ganhou em apenas 5 meses milhares de novos eleitores. O repentino crescimento do colégio eleitoral virou alvo de investigação da Polícia Federal e do Ministério Público. A suspeita é de fraude em transferências de domicílio eleitoral. Pessoas que moram em outras cidades e que receberam dinheiro ou outras vantagens para transferir o título de eleitor, fingindo morar ou trabalhar na cidade. Aonde que a senhora morava lá? Porque não consta pra gente isso. Eu morava aí perto, em frente à praia. Eu não sei o nome da rua aqui, não. A gente começou a observar aqui no corredor, o movimento do fórum, esse aumento de pessoas buscando a zona eleitoral para realizar essas transferências de domicílio. Só nos primeiros 5 meses desse ano, mais de 5.500 pessoas pediram à Justiça Eleitoral para transferir os títulos para a cidade. Quase 1.500 desses pedidos foram negados por inconsistências nas informações. Os endereços foram fiscalizados e não existiam. Eram endereços comerciais, ou enfim, terrenos baldios, ou as pessoas não eram localizadas naqueles endereços. Foram tantas transferências que provocaram algo difícil de explicar. Mangaratiba tem hoje mais eleitores do que população. São 46.874 eleitores numa cidade em que, segundo o IBGE, moram 41.220 pessoas. O que aconteceu aqui não foi uma coisa normal. Essa sala, ao fundo do corredor à direita, é onde funciona o cartório eleitoral de Mangaratiba. Ele fica a poucos passos da sala da promotoria da cidade. Poucos meses antes do fim do prazo para transferência de domicílio eleitoral, um fato chamou a atenção. Esse corredor ficou lotado de novos eleitores. Chegou um momento que encheu tanto que não cabia mais aqui no corredor. Eles tiveram que descer com a fila lá para a porta do fórum, lá para a rua, com distribuição de senha. Era um negócio absurdo. As pessoas se enrolavam, não sabiam o nome dos distritos. Por exemplo, aqui tem um distrito chamado Fazenda Engaíba. E aí abordei uma vez um rapaz, ele falou que morava na Engaiba. Falei, bom, então você não mora em Mangaratiba, sugiro que você vá embora. E isso acontecia todo dia. Numa dessas abordagens, em abril, 5 pessoas foram presas em flagrante na porta do fórum. Eram moradoras de Sepetiba, bairro da Zona Oeste do Rio, que apresentaram contra-cheques falsos da Prefeitura de Mangaratiba para pedir a transferência. Eles disseram na época que foram abordados na praia, aqui, por uma mulher, e que era uma média de R$100 por voto. Eles eram sempre transportados por carro de aplicativo. Esses 5, inclusive, o motorista do carro é que entregou os documentos falsos para eles. Então, assim, era realmente uma estrutura bem organizada. Mas a organização do esquema não contava com alguns deslizes. Uma das negociações para a compra de votos aconteceu nesse estacionamento,
exatamente nesse local, entre a delegacia e o prédio do fórum da cidade. O homem negociava os detalhes da compra por telefone, só que a promotora ouvia tudo. Como? O gabinete dela fica no 2º andar do prédio e daquela janela ela presenciou o crime. E eu ouvi perfeitamente. Eu desci e abordei ele lá embaixo e ele ainda falou assim pra mim: se eu te contar a verdade, isso fica por aqui? Trabalhava aqui no fórum, combinando que pagaria R$100 para votar no candidato que foi eleito, no candidato Luiz Cláudio, e R$100 para votar num vereador que mais tarde ele diria para a pessoa, né? E no final ele ainda falava assim com a pessoa: vê se não gasta tudo em cachaça, hein? A chapa que venceu a eleição está sendo investigada. O prefeito eleito, que também é vice-presidente da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel, Luiz Cláudio, do Republicanos, e o vice Lucas Venito, do PL. O candidato que perdeu, Arão Moura, do Partido Progressista, entrou com uma notícia-crime no Ministério Público pedindo investigação das eleições. Entre as provas juntadas estão dezenas de conversas em grupos montados, segundo a denúncia, para tratar da logística no dia da votação. Alguns eleitores dividiram o transporte. Eu quero ir nesse bonde que vai mais cedo, para mim voltar cedo. Em um dos grupos chamado Voto Mangaratiba, uma mulher dava as ordens. No dia da votação, levar identidade. Os títulos de vocês estão aqui comigo. Nessa mesma conversa, ela dá uma bronca numa participante. Foi o Luiz Cláudio que arrumou seu título, hein, prima? Olha a ingratidão. Os eleitores cooptados eram monitorados no grupo. Depois me envia a foto do papelzinho que vocês votaram. A reportagem apurou que o pagamento pelo voto só era feito após esse envio. O que não quer dizer nada, né? Porque no comprovante não diz quem você votou. O Fantástico conversou com pessoas que dizem ter participado do esquema. Por questões de segurança, elas só aceitaram gravar entrevistas sem se identificar e reconhecem que cometiam um crime. Eu tinha conhecimento que sim, poderia se tratar de um crime eleitoral. Eu era funcionária da prefeitura e um candidato a vereador me chama para conversar, perguntando se eu não poderia trazer pessoas que não são do nosso município para votar aqui. E que se eu fizesse isso, ele poderia me pagar, valia R$100 por título. Tinha que entregar por pendrive para os chefes de coordenação. E aí ele retornava com o valor da quantidade que você levava. Essa pessoa que vendeu o voto conta que se surpreendeu quando os golpistas mandaram um carro de aplicativo para ela ir votar. Quando foi vendido, eu pensei que fosse ser ônibus, van. Eu não sabia que seria esse conforto todo que foi, não. Já essa diz que não recebeu todo o dinheiro combinado e está devendo para os eleitores que venderam o voto. A gente está sendo cobrado, sendo constrangido, passando vergonha, porque os eleitores ficam: vocês prometeram, vocês não pagaram. Nossa reportagem também encontrou inconsistências nas informações que a chapa perdedora enviou à Justiça, como comprovantes de votação falsos. É o caso de um homem que nunca teve título de eleitor e que morreu há 4 anos. E também o de uma senhora que, ao ser confrontada pelo Fantástico, provou que não votou em Mangaratiba. Tô falando a verdade, eu não tô mentindo. As falhas encontradas pela reportagem também serão apuradas pelas investigações. Ainda está até um processo bem inicial, mas se for comprovado, isso aí teve um impacto imenso, um desequilíbrio imenso no resultado da eleição de Mangaratiba. Em nota, a defesa do prefeito eleito, Luiz Cláudio, diz que o candidato derrotado busca criar narrativas e disseminar desinformação para tumultuar o legítimo resultado do pleito. Isso é uma inverdade, que eu tenho certeza que a Justiça vai investigar, né, e vai ver que não tem nada em relação a isso. A eleição já acabou. A explosão de eleitores em Mangaratiba provocou a criação de 27 locais de votação. Uma eleição decidida por apenas 125 votos. Tinha um partido que estava usando um drone em cima do local de votação para filmar a movimentação dos eleitores. O TRE interrompeu a filmagem do drone. Eles têm direito de estar lá, fiscalizando em loco a eleição. Não de ficar fiscalizando o eleitor
movimentação do eleitor dentro da sessão eleitoral. Isso não existe. O eleitor era vigiado. Era vigiado.